Começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Demileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas, e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus quanto aos gregos, e a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de amoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança a todos os santos. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas é bem-aventurado dar do que receber.
E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-o ao pescoço de Paulo o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. Com essas palavras, que se encontram no livro de Atos, capítulo 20, do verso 17 ao verso 38, eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas ondas do rádio ou que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus abençoe, porque juntos estamos reunidos nesta manhã de domingo para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Você que está na rede social, compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas por esta palavra que traz vida e vida com abundância. Essa palavra que liberta os cativos, essa palavra que traz esperança e que traz uma nova realidade para a vida do ser humano. Na técnica de som, o irmão Will, já deixando tudo pronto, organizando, já deixando tudo certinho, para que possamos estar aqui transmitindo. E hoje conosco, o irmão Ricardo Mendonça, é o nosso professor da aula de hoje. Pai do Senhor, irmão Ricardo. A paz do Senhor, irmão Fabiano, a paz do Senhor, irmão Will. Um privilégio, um prazer muito grande estar aqui neste domingo, pela manhã, para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus também pelos nossos ouvintes que estão lá do outro lado do rádio. E esta aula não teria valor algum se eles não estivessem lá ouvindo a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar nesta manhã e que você possa estar inteirado da vontade de Deus na sua vida e que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos dar início a essa escola bíblica dominical, hoje no dia 7 de junho de 2020, começando com uma oração. Vamos falar com o nosso Pai. Irmão Ricardo, pode ficar à vontade. Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor. Muito obrigado por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Queremos contigo, Senhor Jesus, aprender a tua palavra, aprender a orar, Senhor, a cada dia, que o Senhor possa, Senhor, a cada dia na nossa vida, estar se revelando a nós através da mesma. Abençoe os irmãos, Senhor, que estão lá nos ouvindo, aos ouvintes que estão mais longe. Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos, para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. A nossa lição é a lição de número 10. Estamos estudando a carta de Efésios. O título da nossa lição é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição hoje é a intercessão pelos Efésios. A data eu já falei, dia 7 de junho de 2020. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da rádio. O nosso texto áureo coloca-se assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo começa por causa disso? Por causa do que ele se põe de joelho? E por que ele diz se põe de joelho? Hoje é nosso costume, né, se ajoelhar para orar. Do cristão, pelo menos esse é o nosso ensinamento. É uma questão de reverência, de humildade, de reconhecimento da superioridade de Deus. Mas quando a gente vai ler os doutrinadores, os pastores que nos ensinam, Champlin e outros, eles vão colocar que para o judeu a oração era em pé e com as mãos levantadas para o alto. Mas Paulo diz assim, há algo muito mais sublime, onde eu intercedo com muito mais ousadia, eu rogo com muito mais humilhação, e por essa causa eu me ponho de joelhos. E o que fez ele se colocar de joelhos foi interceder por os irmãos de Éfeso. E aqui hoje eu faço uma pergunta. Quando eu estava fazendo a lição, estudando, e isso me veio à mente. Uma pergunta para mim mesmo, isso eu estendo a todos os irmãos. Por qual causa estamos orando pela igreja?
Por qual causa nós estamos orando? Por qual causa estamos de joelhos pela igreja? Não meramente uma oração singela. Será que temos entendimento de tudo que está acontecendo? Como eu li agora aqui em Atos, Paulo sabe o que vai acontecer à igreja. Olha, no meio de vocês sobrevirão lobos, sobrevirão homens com ensinamentos que a intenção é destruir vocês. Mas eu me ponho de joelhos para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. E aí ele vai colocar uma relação, que daí nós vamos trabalhar durante a lição. Então, nosso texto áureo, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática? Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Olha que importante a nossa verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo. Interceder pelo quê? Para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Irmão Ricardo? Outro porquê de Paulo, irmão Fabiano, começar o versículo 14 do capítulo 3, por causa disto, é por causa daquilo que está escrito no capítulo 1 e no capítulo 2 de Efésios, que ele fala sobre as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja, não é mesmo? Ele fala também sobre a salvação e pela graça, ou melhor, a salvação é pela graça, né? Fala dos gentios judeus que são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo, né? Fala do ministério, da vocação dos gentios e o apostolado dele mesmo. E agora ele está orando. E por que ele está orando? Por causa de tudo isso, né? Que está escrito lá no capítulo 1º e 2º. Por isso ele começa esse versículo, por causa disto. E mediante aquilo que o presbítero irmão Fabiano leu sobre a verdade prática, que está aqui, né? E muito importante, devemos interceder pelos eleitos, vou repetir, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Essa verdade prática, se ela estiver inserida no contexto da sua vida, você cumpriu a lei de Cristo, você vive o pleno evangelho, né? Você vive o pleno evangelho. Devemos interceder. Por isso a Bíblia nos ensina a orar uns pelos outros, né? Orar uns pelos outros. Se preocupar com aquele que te pede a oração, se preocupar com o ministério da igreja, orar para que tudo seja solucionado, seja feito da maneira que Deus quer que seja feito, não é mesmo? Então, por quê? Porque havendo esse fortalecimento e o poder de Deus estando derramado nos corações, com certeza venceremos o pecado. Com certeza teremos uma vida plena diante de Deus. E isto é, sem dúvida nenhuma, muito importante. Por isso devemos estar sempre intercedendo. Porque há pessoas, irmão Fabiano, que se dobra diante de Deus e só pede para si mesmo, né? Sim. Só lembra dele, só lembra às vezes da família, pede bens materiais. Eu particularmente, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas eu nunca dobro o meu joelho para pedir bens materiais para Deus. Irmão Ricardo, eu faço isso. Não estou dizendo que é pecado, estou dizendo uma coisa particular minha. Eu não peço bens materiais para Deus, porque Ele me deu tudo. Já falei aqui outras vezes, não tenho falta de nada, não é mesmo? Eu não tenho falta de nada. Então eu acho assim, a oração é um tempo muito precioso que nós temos e que tem coisas mais necessárias, mais urgentes, não é mesmo? Para a gente estar orando, pedindo e clamando a Deus. Outra coisa, ser agradecido, né, irmão Fabiano? Sim. Ser agradecido a Deus. Às vezes eu sou levado a orar e dobro meu joelho somente para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, não é mesmo? Os cristãos primitivos
agradeciam a Deus pelas adversidades, pelos chicotes, pelos açoites. Eles agradeciam a Deus por isso. E nós não estamos passando por isso. Olhe bem, por que devemos ser gratos? Por que devemos interceder pelos eleitos, né, de Cristo que está falando aqui, né, para que sejam fortalecidos de poder, para que vivem em comunhão. Irmão, uma igreja que tem comunhão, o diabo não pode de maneira nenhuma contra ela. A comunhão se faz necessário e é uma coisa primordial na vida do crente, né? E depois exercitar o amor de Deus. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontramos na carta a Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso. O objetivo geral da nossa lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. No primeiro tópico, o comentarista leva a refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo tópico é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus e conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito a mais além daquilo que pedimos. Nessa lição vai falar sobre o valor da oração intercessória, tão necessária nos dias que estamos vivendo. A oração intercessória pelos irmãos com entendimento, não é uma oração vaga, mas uma oração com entendimento, intercessória. Nós vamos ver o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. Quando a gente ama o corpo de Cristo, a gente intercede por ele, cuida. Paulo faz uma analogia, que quem ama o seu corpo, né, cuida dele. Não quer que ele se machuque, porque você vai sentir dor quando ele é machucado ou algum membro acontece algo com ele. Então, esse amor que Paulo tinha pela igreja de Éfeso fazia que ele intercedia dessa forma, se preocupava com eles. E com isso, sabendo que por ele mesmo não poderia fazer nada, e era Deus que dava o crescimento, ele intercedia por eles. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração, e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas. Aquele que tudo pode, então, a confiança que ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas de nossos queridos irmãos. A nossa introdução, após revelar o mistério oculto e todas as dádivas, conforme vimos no capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Verso 3, 16 e 19. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição.
corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Irmão Ricardo? O irmão Fabiano, quando a introdução diz e fala a respeito que na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Além do que pedimos, alguém pode pensar assim: não, eu pedi tanto, mas Deus me deu mais. Mas não é só isso. Não é só isso que quer dizer, né? Porque tem coisas que pedimos a Deus e Deus não nos dá. Eu sou prova disso. Orações que Deus não respondeu. Coisa que eu pedi que Ele não respondeu. E, né, que dizia respeito a meus pais que estavam lá em Minas, meus filhos, coisa assim, sobre família. Ele não me atendeu sobre isso, né? Por quê? Ele sabe, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Sabe o que é que eu posso. O pastor Luciel, nessa manhã, ainda falou: olha, ô Senhor, veja aí, ele orando, né? Ele estava orando, veja a minha situação, eu preciso. Aí ele falou que Deus falou assim: eu sei que você precisa, mas não é agora que eu vou te dar isso aí, né? Então a gente tem que entender a vontade de Deus. A nossa oração tem que estar pautada primeiro na palavra. Ele falou também: tudo aquilo que você ora e não tem respaldo bíblico, você está perdendo seu tempo. Perdendo seu tempo. Tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Isso. Por isso que a Bíblia diz, irmão Fabiano, que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não é mesmo? Mas são mais altos. Isso. Aí, mas o fim... aí. Então o que acontece? Por quê? Porque eu estou olhando aqui, estou vendo o irmão Will ali do outro lado. Sim. Irmão Fabiano, e é o que eu estou vendo. Mas Deus está vendo muito além disso, né? Fisicamente e muito mais espiritualmente. Com certeza. Então as nossas orações, quando alguém diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Opa! Aí tem gente que entra por outro caminho. Você pode tudo, fazer tudo, mas você pode, mas é naquele que te fortalece. E o que te fortalece, ele tem um objetivo, ele tem um propósito na sua vida, não é mesmo? E ele quer sonhar coisas para você, mas que você aceite e entenda que é a sua plena vontade. Se não estiver dentro da vontade de Deus, não é tudo que você vai... Não é todas as coisas que você vai podendo sair e fazer, não, né? Outra coisa, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes é o que o apóstolo dava mais ênfase. Dava mais ênfase. Irmãos, eu costumo dizer, irmão Fabiano, Jesus Cristo não morreu na cruz para me dar uma vida confortável dentro de um palacete, com 5 carros na garagem, como alguém prega por aí, né? Que você deu seu carro, você vai ter 2. Eu desconheço essa doutrina na Bíblia, não é mesmo? E olha, para cada um Deus tem uma porção. Aquilo que eu falo sempre. Quando Judas Iscariote falou que era um desperdício aquele vidro de alabastro quebrado daquela mulher, porque poderia que ungiu Jesus, né? Que ele poderia ter vendido e dado aos pobres. O que Jesus falou? O pobre tereis sempre convosco. Convosco quem? Com a igreja. Jesus estava falando ali, tudo bem que com o ser humano na sua totalidade, o pobre vai estar sempre aí, mas convosco, quer dizer, eles estavam ali presentes, a igreja estava presente ali, os apóstolos estavam ali. Então, quer dizer, eu não acho na Bíblia respaldo e nem vi nada escrito a respeito de que Jesus morreu na cruz para nos dar bens materiais, não é mesmo? Então, você vai ver no decorrer da lição que Paulo está preocupado com eles se inteirar da vontade de Deus, conhecer a profundidade. Profundidade de quê? Da sua palavra, da sua vontade, da sua glória. Preocupado com isso, porque a igreja precisa disso, irmão Fabiano, para se estabelecer, para pregar o reino de Deus, para viver uma vida plena diante dele. A igreja precisa disso, não precisa de bens materiais, não é mesmo? Então ele começa muito bem, e acho que o irmão Fabiano agora vai ler o tópico, né? Isso. As riquezas de sua glória, pois não. As riquezas da sua glória. Paulo apresenta sua oração confiando nas riquezas de sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, 1:17, cheio de abundantes riquezas de sua graça, do seu favor imerecido.
O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tendo pleno desenvolvimento espiritual. 3, 16 e 19. Então, as riquezas da sua glória, para que esteja entendimento, o que realmente é riqueza? O que realmente nós devemos buscar? Aonde deve estar o nosso coração? O próprio Jesus traz um ensinamento sobre isso. Aonde está a riqueza do homem, estará o seu coração. Então, quais são as riquezas de Deus? E Paulo tinha conhecimento disso. E ele tenta trazer isso para a igreja. Então o apóstolo havia declarado já anteriormente, como já vimos nas lições passadas, que Deus é o Pai da glória e cheio de abundantes riquezas. Que riquezas são essas? Liberdade. Veio para libertar o que estava cativo. Veio para trazer vida e vida com abundância. Veio para nos dar uma vida eterna. Porque o apóstolo João fala em suas epístolas, e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E é nessa vida eterna que não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. É lá que não haverá. Enquanto estamos aqui, ainda cumprimos os últimos sofrimentos que a igreja há de passar. Irmão Ricardo? O irmão Fabiano citou aquele versículo, que é o versículo 34 do capítulo 12 de Lucas. Né? Eu vou ler 3 versículos só rapidamente para nós concluir esse trecho aqui, irmão Fabiano, que é muito importante. E disse a seus discípulos, olhe bem, Paulo preocupado com o quê? Com as riquezas, é o que o irmão Fabiano leu aqui agora, né? Com as riquezas da sua glória, nas riquezas da sua glória, não é mesmo? Sobre a graça de Deus derramada, abundantes riquezas de sua graça. Olha com o que Paulo está preocupado. Essa oração dele, né, e a vontade dele. Paulo, como disse lá o nosso professor esta manhã, tinha gente que dizia naquela época que estava preocupado com a igreja. Paulo dizia, eu tenho dores de parto. Ele ia mais profundo ainda. Claro. Ele ia mais fundo ainda. Porque o sentimento dele para que a igreja chegasse à plenitude da vontade de Deus era tremendo. Não é mesmo? Eu nunca vi ninguém falar como Paulo e nem, né? Claro, Deus tinha o seu propósito. Mas olha bem o que está escrito aqui. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustenta e o corpo mais do que as vestes. Aí no versículo 32 ele diz assim, ó, não temas, do mesmo capítulo, não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha só o que Deus quer nos dar, meus irmãos. Dá o reino. Ele está entre nós, tome posse dele. E aí o versículo que o irmão Fabiano citou foi o 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O seu tesouro está onde? Se o seu tesouro está na palavra de Deus, né? No caso aqui, o exemplo que temos nesta manhã é o exemplo de Paulo. O tesouro dele estava onde? O que era o tesouro de Paulo? Não é mesmo? As riquezas da glória de Deus. As profundas riquezas da sua graça. Esse era o tesouro de Paulo. Por isso seu coração está afirmado nisso. Porque se tiver em coisas materiais, você vai esquecer. Ele ser o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habitar nele. Amém. Essa era a maior riqueza que ele tinha, o entendimento. Pode ver que essa oração ele coloca, me põe de joelhos diante do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo sabia o que ele estava fazendo e ele queria que a igreja compreendesse isso também, tivesse esse conhecimento. O cristianismo não é algo místico, que um recebe, não, irmão, porque eu recebi e parece que tem um controle, o domínio daquilo. Não, o verdadeiro cristão, aquele que realmente tem o Espírito de Deus, ele quer compartilhar isso, para que os outros também se desenvolvam, para que também cresça. Não há egoísmo no reino de Deus. Amém. No reino de Deus há liberalidade.
Glória a Deus. Né? É um reino que tem liberalidade das coisas. Você não está preso às coisas materiais, você não se prende a isso, mas você tem liberalidade, e o reino de Deus tem isso. Eu vou adiantar o segundo tópico, o segundo e o terceiro aqui, porque nossas horas voam, e o outro tópico é muito bom, o segundo também. Fortalecidos com o poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, 1:14, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário, 1 Coríntios 16:13. Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, João 14:16-17. Quem atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12 a 16. É o nosso terceiro, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus 16:18. Nesse texto é Jesus falando para Pedro: tu és pedra, mas sobre esta pedra, ele está falando dele, né? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, fortalecidos com poder. Então, sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Existe uma diferença entre poder do Espírito e manifestação do Espírito. Muitas vezes nós confundimos isso. Entre o poder do Espírito e a manifestação do Espírito. Manifestação é uma coisa, poder é outra. Atos 1:8, ele diz assim, mas recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Né? E ali ele dá todo a sequência. Esse homem interior é o ego, o ser, o ente, a persona, a personalidade. Recebereis poder do seu espírito no homem interior, para que esse homem, para que essa persona, para que esse eu esteja submisso a Deus. Que esse é o vamos dizer assim, é a maior dificuldade. É nós se submeter a Deus, se submeter à sua vontade, se submeter aos seus desígnios. Jesus coloca isso frequentemente. Bem-aventurado é aquele que ouve e as pratica. Muitas vezes nós ouvimos, mas não praticamos. Porque o nosso ser interior, essa persona, ela não se submete a Deus. E por isso que muitas das vezes Satanás tem nos afrontado e tem levado vantagem. O apóstolo Tiago, ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Se não houver a sujeição, eu não consigo resistir por muito tempo. Porque é como você tem uma porta e você tem uma sobreporta daquela, ou uma sobrefechadura. Né? Você tem algo acima, você tem a sua porta que você fecha para que o inimigo não entre, mas tem uma outra sobre aquela resguardando ela. Como fosse as grades cuidando. Essa a sujeição a Deus, é essas grades que não permitem entrar. Então, muitas das vezes nós queremos resistir, mas sem sujeitar-vos a Deus. E aí é o problema, onde muitos irmãos têm sucumbido. Então devemos cuidar com isso. E Paulo sabia disso. E ele diz assim, seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Porque esse espírito, quando ele fala aqui, é espírito com letra maiúscula. Ele está falando do Espírito Santo.
Quando é cheio e iluminado pelo Espírito Santo, o homem sabe o que ele deve fazer e como ele deve se submeter à vontade de Deus para cumprir os seus desígnios. Para quê? Qual o propósito? Para que o nome de Jesus, o próprio Deus, seja glorificado através das ações. Quando chegaram para aquele cegos discípulos de Jesus, o que disseram? Jesus, quem é que pecou? Seus pais? Foi ele? Para que ele nascesse cego? Nem seus pais e nem ele. Mas para que se manifeste a glória de Deus. E é isso que ele quer através de nós. Para que manifeste a glória dele. E o que a glória dele traz? A glória dele traz vida. A glória dele traz liberdade. A glória dele traz paz. A glória dele traz união. Aonde tem desunião, onde traz a glória dele traz união. E é isso que nós precisamos. Bom, Ricardo, aí temos o terceiro tópico. Habitados por Cristo. A habitação permanente e a habitação temporária. Eu vou passar esse tópico para o senhor, mas só eu quero fazer uma ligação. No Antigo Testamento, é comum nós ver, principalmente no livro de Juízes. Quando o povo estava bem com Deus, a glória de Deus se manifestava, os inimigos eram repelidos. Quando o povo relaxava, quando o povo começava a buscar os seus próprios interesses e deixava Deus de lado, o Espírito de Deus se afastava e os inimigos vinham e destruíam. Depois eles vinham e se arrependiam. E como uma gangorra. Agora no Novo Testamento não há mais. Porque agora não é mais sagrado e sim santo. Um processo de santificação. Devemos cuidar disso, que nós estamos num processo de santificação. Que sem a qual ninguém verá o Senhor. Passo para o senhor, irmão Ricardo. Irmão Fabiano, habitados por Cristo e fortalecidos com poder. Caminha paralelo isso aí. Sim. Foi o tópico que o irmão comentou antes aqui, não é mesmo? Uhum. Porque quando somos habitados por Cristo, né, somos fortalecidos pelo seu poder. E por que recebemos poder? Por que recebemos poder? Você vem para um culto abençoado, Cristo habita em você. A partir do momento que a palavra é pregada, você começa a se alegrar. E você vem só para se alegrar e falar línguas estranhas e glorificar a Deus, e aquele culto pentecostal, né? Que é comum das Assembleias de Deus no Brasil. Aquele culto pentecostal. Você recebeu, né? Jesus está contigo, faz habitação no seu coração. Você recebeu o poder. E por que você recebe poder? O comentarista está dizendo aqui, ó, para manter afastado do pecado e compreender as coisas espirituais. Habitado por Cristo, você recebe poder e vence o pecado, meu irmão. Eu recebo poder para vencer o pecado. Por várias... não é só para isso, ou melhor, não é só para vencer o pecado. Por muitas coisas. Porque me revigora, me fortifica, me alegra. Cristo está habitando em mim. Você tem paz com Deus, comunhão com Ele. O melhor é também ter intimidade com Ele. Não é mesmo? E aí, assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Nós estamos numa guerra. Precisamos de poder, de ser habitado por Cristo. Nós estamos numa guerra, numa batalha tremenda. E se você é um crente completo, ô irmão Ricardo, um crente completo você ora, jejua, você busca a Deus, você está na igreja, você dizima, você oferta, você faz visita, você tem alguma atividade na casa de Deus, fique sabendo que as forças do mal vai se levantar contra você. Sim. Porque você está resgatando almas das mãos de Satanás. E não existe nada mais importante no universo do que isto. Do que isso que você está fazendo. Então, sem Jesus, sem Cristo estar habitando no teu ser, você não vence as forças do mal que vai se levantar contra você. E outra coisa, existe um lugar no seu coração, para me terminar, existe um lugarzinho aí no seu coração que ele só pertence, ele é feito e criado por Deus para ser ocupação dele,
para ser o lugar que ele vai habitar. Se ele não estiver aí, porque nós temos lugar no nosso coração para nossa esposa, para nossos filhos, para a família imediata, para a família que compõe, né, lá, cunhados, irmãos e assim por diante. Eu tenho um lugar especial no meu coração para o irmão Fabiano, para o irmão Will, para o irmão Eliel Uller. Eu tenho um lugar especial para o pastor Zilmar e para a igreja, para colega de trabalho. Eu tenho um lugar especial no meu coração. E o de Jesus não pode ser habitado por ninguém, só por ele. E se ele não está no lugar dele, aí a coisa complica, né, irmão Fabiano? Sim. Pode prosseguir. Então, concluindo esse síntese do tópico 1, o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. O nosso segundo tópico, arraigados e fundados em amor. Talvez esse seja a doutrina mais complexa da Bíblia, porque falar de amor é bom, o vivê-lo diante das circunstâncias, das situações é que é e pega nós todos, né? Isso. Então, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja atendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. 5:2. O amor é o resumo da lei e dos profetas. Mateus 22:40. O sinal dos discípulos de Cristo. João 13:35. A prova de filiação com Deus. 1 João 4:7. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 3:17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. 1 Coríntios 13:13. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Então, o amor como virtude cristã. A tendência nossa é amar os que nos amam, é retribuir aquilo que a gente já recebe. Então, se uma pessoa faz bem para nós, a tendência é também a gente retribuir isso. Mas também temos firmes dentro de nós aquela lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Isso é meio que, depois da queda de Adão, parece que se estabeleceu dentro do ser humano. Você me prejudica, eu te prejudico. Muitas vezes nós falamos da boca para fora: eu te perdoo, ou eu te amo, ou eu não me importo com isso que você fez. Mas lá dentro no coração tem uma sede que te impulsiona de vingança, de desejo mal, ou de querer de alguma forma aquela pessoa seja prejudicada por aquilo que ela te fez. Por isso que Paulo começa ali, fortalecidos com o poder. Que você tenha entendimento disso, para que haja uma mudança no ser humano. Agora não é mais pela lei de Talião. E ele vai colocar que Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E olha que, como o irmão Ricardo falou, já comentou aqui, o irmão Eliel também outras vezes, nós conhecemos o irmão assim, pela convivência. Eu tenho um conhecimento do irmão Ricardo pela convivência que eu tenho com ele. A esposa do irmão Ricardo já tem uma convivência muito maior, né? Então tem um conhecimento muito maior. Talvez se eu chegar e dizer: o irmão Ricardo falou isso, ela vai pensar: não, mas isso não é a atitude dele, isso não é a forma dele falar, né? A forma dele agir, por causa da convivência dele, o conhecimento. E olha que Cristo nos conhece os segredos mais ocultos dentro de nós. Conhece os nossos pensamentos mais ocultos dentro de nós. Conhece realmente quem nós somos.
E a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda nós éramos indignos. Mas através da sua graça, do favor imerecido, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para que nós tenhamos vida. Quando a gente tem esse entendimento aqui, podemos arrancar outros das garras de Satanás. Podemos atrair a outros. Jesus colocou assim, ó: importa que eu seja levantado e atrairei a muitos. As nossas atitudes, a nossa forma de agir pode atrair ou pode repelir. Estamos atraindo? Estamos cumprindo o ministério que Paulo colocou na sua carta em Coríntios capítulo 5? Que Deus nos deu, que Cristo estava com Deus reconciliando o mundo, e ele nos deu o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação. Será que estamos reconciliando através de nós, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através do nosso jeito? E isso é muito difícil. Só se realmente tivermos um encontro com Deus. Pode falar, irmão Ricardo. Irmão Fabiano, a palavra de Deus diz, né, nós estamos aqui no tópico de amor à virtude cristã. A palavra de Deus diz que quem ama cumpriu a lei. Olhe bem, cumpriu a lei, não é mesmo? Nós sabemos que a lei tem lá os seus 613 preceitos e que se resume no decálogo, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, não é mesmo? Se resume nos 2 primeiros, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 se resumem num, que é o amar a Deus. Certo? Então, por isso que começa Deus ensinando o povo naquela época e nos ensinando hoje, mostrando que o amor, esse amor, ele que faz com que nós estejamos de pé. Porque a partir do momento que você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você pode dizer: ah, irmão Ricardo, mas é difícil, hein? Será que o irmão Ricardo ama a Deus sobre todas as coisas? Como é que eu provo que amo a Deus sobre todas as coisas? Aí o comentarista diz assim, ó: e isso deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Isso. Concretas. Irmãos, você é falho, você tem as suas dificuldades, eu também tenho as minhas. Isso não quer dizer que você não ama a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que ver na nossa vida o que nós damos prioridade. Por exemplo, nós sabemos que Jesus Cristo está voltando. O pastor Marcondes essa manhã falou lá, antes do professor tomar a aula, ele falou que tem pessoas, que tem igrejas e ministérios por aí fora que não gostam de falar mais disso. Não quer saber mais disso. Não fala porque não dá ibope, porque tem gente que fica com consciência pesada. É melhor falar de coisas aqui da terra, falar de bênçãos da terra. Não é mesmo? O evangelho que confronta, né? Isso. Aí por quê? Porque isso aí não espanta muitas pessoas. Não espanta muitas pessoas. Primeiro porque a gente tem que estar preparado. E se a gente não tiver convicção da nossa salvação, como é que você vai dizer que ama a Deus? Como é que você vai afirmar que ama a Deus? Irmão, isso aqui é passageiro. A Bíblia tem promessa para quem ama a vinda de Cristo, porque estaremos com Deus na plenitude. Na sua plenitude. Conheceremos Ele, veremos Ele face a face. Certo? Então, se você não se prende a coisas materiais, se você coloca Deus acima de todas as coisas, você tem as suas prioridades espirituais, a sua obediência, santificação da sua vida, não é mesmo? O amor ao próximo, sentir a dor do seu próximo, se você coopera, se você sente a dor. Por exemplo, se eu sinto a dor quando o irmão Fabiano está doente, você está provando que o primeiro mandamento e o segundo está sendo colocado em prática na sua vida. Ele está sendo colocado em prática. E é esse amor que faz com que nós estejamos de pé. Não somos infalíveis. Às vezes nós erramos, né, irmão Fabiano? Com certeza. Às vezes deixamos a desejar. Mas Deus é misericordioso, conhece a nossa estrutura. E vamos crer assim, e vamos ter convicção naquilo que Deus está falando nesta manhã, e convicção naquilo que Deus tem para nós na nossa vida. Amém? Posso fazer uma colocação aqui, irmão? Pois Ricardo? não. Nós não somos perfeitos. Talvez falando isso, irmão, mas isso é uma perfeição. Não.
Quando o Espírito Santo habita, por isso que Paulo fala aqui que seja corroborado pelo poder, pelo seu Espírito no homem interior. O Espírito Santo vamos colocar como luz, vamos dizer assim, ilumina, traz iluminação, traz entendimento. Nós passamos a conhecer a nós mesmos no nosso interior. Podemos, diante de uma situação que nos acontece, dar aquela revolta inicial, ter aquela atitude. Mas quando a gente para e o Espírito Santo nos ilumina, dizer, não, para, pensa, e aí a gente se arrepende daquilo. Senão eu vou agir diferente. Como Cristo agiria nesse plano? E como o irmão Ricardo falou das ações concretas, me veio à mente o jovem rico. A Bíblia diz que quando o jovem rico se aproximou de Jesus e fez a pergunta, o que hei de fazer para ter a vida eterna, a Bíblia nos ensina que Jesus amou aquele jovem. Amou o que estava dentro. Jesus via além daquilo que nós enxergamos. E quando Jesus fala dos mandamentos, eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Desde a minha mocidade. Aí Jesus agora vai pedir para ele colocar aquilo em prática que ele diz que fazia. Quando Jesus diz assim, pega os teus bens, vende e dá aos pobres, o que Jesus está dizendo? Se você estivesse na situação daquelas pessoas, como você gostaria de ser tratado? Você não queria que as pessoas te olhassem e te dessem condições de dignidade para que você pudesse desenvolver? Então faça isso primeiro. Você ama a Deus em cima de todas as coisas? Larga tudo, vem e me segue. E a Bíblia diz que daí ele voltou para trás. Muitas das vezes nós agimos assim. Falamos, dissemos, mas diante das situações nós recuamos. Porque ainda não estamos fortalecidos no homem interior. Porque, como agora vai o segundo tópico, arraigados e fundados no amor. Talvez aqui seja uma das partes principais do tópico da nossa lição, seja agora, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Possa compreender e praticar. Praticar sem compreender, essa prática ela pode ser mecânica. E Deus não criou nada mecânico, vamos dizer assim. Ele criou orgânico, que se desenvolve, faz por aquilo que está dentro. Então o apóstolo clama para que a igreja também possa compreender e praticar o amor. 3:16, 17. A expressão arraigados e fundados no amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. 1 Coríntios 13, 1 e 3. Por causa disso, o apóstolo insiste que tal compreensão, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor divino. 3:18. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede a todo o entendimento. 3:19. Indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Quando fala arraigado, ele está comparando uma planta. Irmãos, a planta, conforme ela cresce para cima, tem que ser a raiz para baixo. Por quê? Porque a raiz é que a sustenta. Uma planta sem raiz, ela não tem sustentação. Você pode ver uma planta que está sobre uma pedra, sobre uma rocha, ela tem pouca profundidade de terra, ela não tem raiz. Quando vem um vento forte, a arranca. Arranca com raiz e tudo, não é assim que a gente diz? Por quê? Porque não tem sustentação. E outra coisa, pelas raízes é que a planta se desenvolve, porque é pelas raízes que ela extrai os nutrientes necessários da terra onde ela está plantada para que ela possa se desenvolver e aí gerar os seus frutos ou flores e tudo mais, sem a qual ela não consegue se desenvolver. E outra coisa, fundados no amor. Ele também faz aqui uma comparação à casa, o alicerce de casa. É muito comum para a gente ler o Mateus 7, que ele fala sobre o alicerce das duas casas, do homem que construiu sobre a rocha e do homem que construiu sobre a areia. Mas essa mesma narrativa está em Lucas.
né? A gente vê pouco essa narrativa. Só que a narrativa de Lucas diz que cavou. Não estava pedra limpa lá, mas de Lucas, na narrativa de Lucas, assim, ó, que cavou, que chegou profundo e lançou seus fundamentos sobre a rocha. Então que a gente deve estar fundado sobre essa rocha, que é Cristo, que é a rocha inabalável. E quando a gente está fundado e arraigado e tem essa compreensão, qual é a largura, qual é a profundidade, qual é o comprimento, qual é a altura do amor de Deus. Quando a gente vê os estudiosos da Bíblia, os apologetas, alguns vão colocar que isso aqui ele está se referindo aos santos dos santos. E a medida dos santos era igual. A altura, a largura, a profundidade e o comprimento. Não tem diferença de lado. Deus ama mais isso ou mais aquilo. Quem faz mais isso ou quem faz mais aquilo. Deus ama por igual. Então, quando a gente tem esse entendimento, esse conhecimento, como Ele nos ama e estamos arraigados nisso, as nossas atitudes e a nossa situação, ela é diferente. Então, que precisamos compreender qual seja esse amor e praticá-lo. Porque se nós não compreendemos, nós não praticamos. Quando a gente vai ver lá no início da igreja, se lembra-te das primeiras obras, das primeiras práticas. É isso que na carta de João, na visão que ele tem às igrejas da Ásia, das 7 igrejas, ele diz, lembra-te das primeiras práticas, do primeiro amor. Muitas vezes nós somos mecânicos. Eu acredito que é no livro O Plano Divino através dos Séculos. Eu não sei agora dizer para os irmãos, que faz muito tempo que eu não vejo, eu não leio, mas lá tem uma história de um homem que teve uma revelação. E ele era muito ativo na igreja, assim. Era ativo nas coisas de Deus. E aí ele chegou no céu e o anjo foi pesado as suas obras, o amor. E aquele peso deu 100 quilos. Vamos colocar assim, deu 100 quilos. E aquela pessoa disse, olha, as obras que fiz e tudo mais, e deu todo esse peso. Aí daqui a pouco o anjo começou a fazer o trabalhar e começar a dividir aonde aquele amor estava motivado. Qual era o motivo daquele amor? E ele começou a trabalhar daquela forma. E acabando que depois o anjo fez uma relação. E com aquela relação, ele começou a ver, olha, 40 quilos foi motivado porque as pessoas te elogiavam por aquilo que você fazia. E isso te motivava a fazer mais. Então a motivação não estava verdadeiramente naquilo que Cristo tinha ensinado, mas sim nos elogios que você recebia. Você agora tem aqui 40 quilos. Esses 40 quilos são do seu amor institucional. Você fazia porque você amava a instituição, a denominação. O teu amor estava enraizado na denominação. Você tem mais 2 quilos. 2 quilos agora é porque você gostava você fazia para algumas pessoas que você gostava, que você amava. Você estava querendo retribuir aquilo que eles faziam para vocês. E assim foi indo todo. No final, sobrou aqui tantas gramas. E esse amor aqui que sobrou, que foi pro cadinho, que foi pro fogo que queimou e o que realmente tornou pedra preciosa, ficou só esse ponto. Que esse aqui realmente era pelas motivações corretas. Então, quando a gente tem essa compreensão e a nossa prática seja pela motivação correta, devemos cuidar disso. Qual a motivação que estamos amando, que estamos fazendo a obra de Deus? Glória a Deus. A intensidade do amor de Cristo, consciente que somente o Espírito pode fazer, entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que o crente conheça a intensidade do amor de Cristo.
3, 18, 19. A ênfase recai que em Cristo nos amou e ainda nos ama e que, por isso, devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta que esse pedido é oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ontem eu estava conversando com um irmão, interessante, e veio, a gente aprende, e aí estava se fazendo café, não é um rancho assim, mas tem um fogão de lenha, e estava se fazendo café, e tudo sentado, tem uma mesa comprida, é assim fora, né? E tinha um bule, e o bule tinha um furinho bem onde sai o bico ali, tinha um furinho bem em cima. Aí começa a se fazer o café, né? Quando chega na parte do furinho, o café começa a vazar ali. Então aquele bule nunca enche, porque ele sempre tem aquele vazamento. Então que não haja vazamento. E Paulo diz assim, ele acrescenta que o pedido para que todos os crentes sejam cheios de toda a plenitude. Nós temos que cuidar para que não haja vazamentos em nossa vida. Para que esse vaso, para que isso que Deus fez, para colocar os seus tesouros dentro desse vaso de barro, não esteja esses vazamentos, e você sempre vai ter uma parte vazia. E essa parte vazia, ela é perigosa. Porque Satanás, ele sempre está buscando um lugar onde ele possa se instalar. E Jesus coloca, que nós estávamos conversando sobre aquele texto, que Jesus diz que quando o Espírito sai, quando ele é expulso, ele anda por lugares áridos, não encontrando caminho, ele volta. Se voltarei para minha antiga casa, e vai, encontra varrida e adornada, chama mais 7 e passa a habitar ali. E o estado daquele homem é pior do que antes. Nós estávamos conversando sobre esse texto. Eu disse, o problema aí entrou a questão do bule. Aí eu disse, tá vendo, aquele bule nunca enche, porque ele tem um vazamento, precisa ser fechado aquilo, para que ele possa ser pleno. A hora que ele é pleno, não tem lugar para que o inimigo entre e destrua. Irmão Ricardo? Outra coisa é que o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Esforço humano. Sim. Por isso que às vezes você vê muitas pessoas se sobressaindo na obra de Deus, porque coloca e sabe que a glória é de Deus, coloca tudo nas mãos de Deus, ele é simplesmente um instrumento. Ele é simplesmente um instrumento. E ele tem consciência disto, certo? Você pode notar pessoas que às vezes nem gostam de se aparecer, pessoas que atribuem toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então ele tem êxito naquilo que ele faz. E outros ficam patinando muito. Por quê? Porque querem os holofotes, querem aparecer. Muitos pensam que se ele sair daquela posição que ele está, ninguém vai mais ocupar aquilo ali. E o nosso pastor, que saudosa memória, pastor Cisino, ele tinha um testemunho muito maravilhoso sobre isso. Que Deus falou para ele que ele não tem predileto. O esforço humano, meus irmãos, muitas das vezes a pessoa deixa o espiritual de lado, não é mesmo? Deixa a plenitude de Deus de lado, o ser cheio do Espírito, o receber o poder de Deus, o deixar que Cristo habite nele. Ele deixa isso de lado para achar que com seu esforço, com seus méritos, com o estudo, eu sou bacharel em teologia, eu sou PhD, eu fiz mestrado disso ou daquilo, e se estriba nisso. Mas, Ricardo, isso é pecado, isso é ruim? Não, de modo nenhum, isso é muito bom. Teologia, quem estuda ela e se torna um bacharel em teologia, se ele for humilde para entender que a obra é de Deus, a glória é de Deus, e ele deixar Deus trabalhar na sua vida, e misturar isso à santidade, misturar isso ao poder e à habitação do Espírito Santo na sua vida, e deixar Deus trabalhar e usar isso em prol do seu reino, meu Deus, irmãos, se torna um gigante nas mãos de Deus, não é mesmo? O que não pode acontecer é você achar que por ser isto ou ter isso tudo, que aqui, não é, irmão Fabiano, aqui no rádio não pode ter um motorista de caminhão comentando a palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro e João estavam perante o Sinédrio, e o Sinédrio ficou de boca aberta. Sim. Sabendo que era
que eram homens indoutos. O Sinédrio, meu Deus, como é que esse camarada fala desse jeito, trazendo para o dia de hoje? Como é que pode responder a nós desse jeito? Claro, irmão, governado pelo Espírito. Quando vos apresentardes diante dos grandes, dos presidentes, dos reis, dos magistrados, não vos preocupeis com o que haveis de falar, é o que a Bíblia diz, porque o Espírito ministrará na vossa boca. Aleluia. Quando você entender isso, meu querido, fique sabendo que o esforço humano vai cair por terra e você vai ser privilegiado no seu feito. Vamos correr, que nossas horas voam. Eu vou ler o terceiro capítulo, terceiro tópico. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Olha que coisa maravilhosa. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassem muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Isaías 55:9. O irmão Ricardo já fez menção. Desse modo, o poder divino que age na vida dos crentes e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das nossas mais corajosas orações. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca de uma boa nova do mistério revelado, as muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas, que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus, detentor de tamanhas dádivas. Então, a dimensão das bênçãos divinas, aquilo que pedimos ou pensamos. O comentarista, ele coloca aqui 1 Reis 3, 5 e 14. Quando o Senhor aparece a Salomão, disse, pede o que queres. E Salomão fez o pedido correto. Por isso que devemos ter tudo o que pedimos ou desejamos, recebemos de Deus. O irmão Ricardo já trouxe no início da lição a resposta dessa pergunta. Tiago fala, pedi e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Mas Jesus não disse que tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos? Sim, mas quando temos o entendimento, o Espírito Santo, ele dirige o nosso homem interior, o nosso homem interior está submisso a Deus e aí deseja as coisas de Deus, arraigados e compreendendo o amor dele, e aí sim, o que a gente pedir, receberemos. Quando pede aqui Salomão não pede para ele. Salomão não pede a vida dos seus inimigos. Salomão não pede isso, mas ele diz assim, me dê que eu seja justo e que eu saiba entrar e sair, julgar o teu povo com justiça. E isso agradou a Deus. Ele diz assim, porque tu me pedisse isso, vou te dar mais isso, mais aquilo outro. Acrescentou muito mais. Então que a gente não deva ter pedidos mesquinhos, mas que os nossos pedidos sejam conforme a vontade de Deus. E tudo aquilo que pedimos ou pensamos, Ele realizará. Irmão Ricardo, amém. O convite à adoração? Isso. Bom, muito bem.
Um convite para adoração. Eu acho importante que às vezes a gente recebe o convite, né, irmão Fabiano? Sim. A gente pode, se você receber um convite para ir a um casamento, para ir a uma palestra, para vir à igreja, você pode ir ou não ir. Você pode querer estar neste lugar no dia apropriado ou não. Mas aqui, esse convite aqui é uma coisa que nós não podemos dispensar. Então, geralmente, eu acredito que isso aqui seria mais uma convocação. Qual? O convite para adoração. É uma convocação. A adoração tem que estar na nossa vida. Nós temos que adorar a Deus. E outra coisa, a adoração não é quando eu estou lá na igreja, não é só quando eu estou lá na igreja. Glória a Deus, aleluia, eu te louvo, eu te adoro, Senhor. A adoração é uma coisa que está no meu cotidiano, ou Sim. tem que estar no meu cotidiano, no meu proceder, né? No meu vestir. Tem gente que acha ruim bater nessa tecla, mas é a verdade. O modo que eu me visto, eu digo se sou, se não sou, se tem Deus, se não tem, né? E no meu proceder, no meu falar, meu linguajar, está diante dos colegas de trabalho, na sociedade que eu convivo, na igreja. Quem é o irmão Fabiano? Quem é o irmão Ricardo? Quem somos nós? Nossa vida é uma eterna adoração a Deus? Porque eu adoro a Deus com tudo isso, com a minha vida digna, não é mesmo? Com o meu ser. Aí aquilo que está lá no Salmo 133, se não fala a memória. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Adorador. Tudo que tem na vida dele, tudo. Quando diz tudo, é tudo. No interior e no exterior. Está adorando a Deus, né? Isso é importante. Outra coisa, o convite para adoração. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Deus detentor de tamanhas dádivas. Uma gratidão eterna. O seu louvor também tem que ser uma gratidão, porque é muita dádiva que Deus tem dado para nós. Deus no passado, né? Lá quando começou a se revelar a Abraão, Deus já estava pensando em você. Quando se revelou a Abraão, Deus já tinha você na mente dele. Depois usou Moisés, os juízes, os profetas. Depois veio Jesus na cruz. Usou os apóstolos. Agora está usando aí o seu pastor para polir a sua vida, para te ensinar e te revelar cada dia para você. Sem contar as bênçãos materiais e, melhor ainda, espirituais. Que Deus seja louvado e seja adorado na nossa vida. Amém. Nossas horas voam, né? Essa lição é tão boa. E são tantos os irmãos que fizeram comentários, irmão Ricardo, nas redes sociais, que agora a gente consegue acompanhar aqui em tempo real. E muitos irmãos estão nos acompanhando e de vários lugares. Irmãos de Rondônia, irmãos do Paraná, irmãos do Rio Grande do Sul, irmãos de vários lugares e muito obrigado. E muitos irmãos também compartilharam. E você que quer assistir essa aula depois, ela vai estar gravada no canal do irmão Elia Uller. Você coloca lá Elia Uller, você vai ter aula se tiver alguma dúvida ou alguma coisa, ou deixar a sua pergunta, depois a gente lê aqui e passa a responder. A gente não consegue falar a todos os irmãos que estão falando aqui, porque as nossas horas realmente elas são elas passam muito rápido, elas voam, né? E aí quando a gente passa a lição, a gente não consegue falar tudo. A glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmos 115, 1. João 13, 31 e 32. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração exalta a Cristo e perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes. Então, a igreja não tem a glória em si mesmo.
Quando você tem uma noite com um luar, uma lua bem iluminada, uma lua cheia, e ela ilumina o seu caminho, né? Você tem uma noite e uma lua cheia, parece que é claro, assim, você anda, por onde você está andando, você sabe por onde é que você está andando. Você consegue até mesmo ver os tropeços. Mas essa lua, ela recebe a luminosidade do sol e que reflete na terra. Então que nós sejamos assim. Que o sol da justiça possa refletir em nós. E a gente manifestar isso para que outras pessoas possam vir. Quando a gente vê a igreja primitiva, os de fora olhavam aquilo e diziam que modo de vida. O que é isso? E desejavam aquilo. E corriam, e a igreja aumentava cada vez mais. Então, será que as nossas atitudes estão atraindo ou estão repelindo? Essa é uma pergunta que devemos fazer para nós. Dizer, Espírito Santo, ilumina o meu interior, para que eu possa manifestar e através de mim o nome do Senhor seja glorificado. O que é glorificado é manifestado. Manifesta. Quando você vê os filmes antigos, e você vê dos imperadores romanos, e quando eles conquistam, eles dizem, para a glória de Roma. Então aqui, mais uma conquista. Traziam os reis, aqueles povos escravizados, amarrados pelo pescoço. Não é isso que faziam? Morte, destruição. Isso é a glória de Roma. Mas que devemos trazer a glória do nosso Deus, que trouxe alegria no nosso coração, que trouxe esperança, que nos libertou, que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Houve essa transposição, essa mudança de status, que devemos ter isso conscientemente sobre isso que nos aconteceu e ter desejo para que isso também venha a outros. E Paulo coloca isso. Ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo, através daquilo que tudo Cristo fez por nós. Senão que em nossa vida a morte de Cristo não seja em vão. Como é que a morte de Cristo pode ser em vão na nossa vida? Quando a gente não obedece, não se submete e não aceita essa salvação. Aquilo não produz efeito. Como ela vai produzir efeito? Quando eu ouço isso, compreendo isso, entendo e começo a seguir pelo caminho e obedeço. Quem quer vir após mim? Aonde Jesus estava entrando? Quem quer vir após mim? Tome a sua cruz de cada dia. Negue-se a si mesmo. Isso talvez é a parte mais difícil. Negue-se a si mesmo. Só consegue fazer isso se o Espírito, aquilo que Paulo inicia, se nós estivermos fortalecidos com o poder do seu Espírito no homem interior. Negar-se a si mesmo só se o Espírito de Deus, o nosso Espírito, estiver submetido, estiver sujeito ao Espírito de Deus. Senão a gente não consegue negar-se a si mesmo. E aí nós não conseguimos segui-lo. Passar para o irmão Ricardo. Em rápidas palavras. A glória devida a Deus. O que eu grifei aqui nesse comentário, que ela tem que ser para todo o sempre. Todo sempre. A igreja primitiva, meus irmãos, ela glorificava na tribulação, adorava na tribulação, sem esperar nada em troca. Quando eu falo que a glória é devida a Deus, a devida glória que tem que se dar a Deus é dever. Devido quer dizer, é dever. Não é se pode ou se não pode, se devo ou se não devo. Devemos glorificar com a nossa boca, como eu já falei anteriormente, com a nossa vida e com o nosso ser. Não é mesmo? É uma coisa que tem que estar no nosso dia a dia como cristão, né? Não vou falar mais porque já as horas têm se passado, mas nós devemos saber que isso é para sempre e não podemos abrir mão disso. Porque se deixarmos de glorificar a Deus com a nossa vida, com o nosso ser, nós estaremos em mais lençóis, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa continuar falando conosco através dessa palavra. Essa igreja passou grandes homens de Deus. Essa região de Éfeso, quando a gente fala essa região de Éfeso, passou grandes homens de Deus. Temos o apóstolo Paulo, ficou 3 anos, ele fala ali, e não deixei nem um dia. Todos os dias, a todo momento preguei. Passou também o apóstolo João também, o apóstolo do amor.
e outros também ali. Mas quando a gente vê, quando o João recebe a revelação lá no Apocalipse e vai falar as cartas, as 7 cartas à igreja, ele diz assim, ó, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Ele está falando da igreja, para a igreja de Éfeso. A tua paciência e que não pode sofrer os maus. E puseste às provas os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. Era uma igreja que era balizada na palavra e sabia no que acreditava. Sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não te arrependesse. Então aqui, lembra-te de onde caísse. Né? Tenho contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Que isso venha a ser uma reflexão de como estamos agindo e como estamos pensando. As nossas horas voam, a nossa conclusão. A ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que perseverar dos cristãos dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco, que estiveram ligadinhos nas redes sociais, nas ondas do rádio. Quero deixar um abraço aqui, que quando estava vindo aqui, encontrei a irmã Vanilde, está sempre ligadinho conosco. Deixar um abraço também ao seu esposo, o pastor Altemir. Quero deixar um abraço também ao pastor irmão Sérgio Travasso, que também tem um programa de rádio também e que sempre está ligadinho conosco, a sua esposa, a sua família. Quero deixar um abraço também aqui ao evangelista irmão Manuel da Guia, que sempre está ligadinho conosco, que é um incentivador da Escola Bíblica Dominical. Ele tem o seu programa Na Madrugada com Deus e sempre que ele pode, ele incentiva aos ouvintes da Escola Dominical. Obrigado a todos os irmãos. E se Deus quiser, até domingo que vem. Vamos orar para encerrar essa Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado você que compartilhou, você que deixou o seu comentário. Aqui tem uma irmã falando desde o Japão. Então, de longe, tem daqui de Minas Gerais também, falaram também. O irmão Ricardo é de Minas Gerais. Vocês estão representados hoje. Muitos irmãos têm comentado, muito obrigado. E se você quiser rever essa aula, Eliel Uller, o canal no YouTube, você vai encontrar lá e ela vai estar disponível para que os irmãos possam ver novamente. Muito obrigado. Irmão Ricardo, pode fazer oração para que terminamos? Só os irmãos que estão em contato conosco através da internet, não se esqueçam de orar por nós, meus irmãos. Isso, então, interceder. Isso, hoje. É o que aprendemos hoje, né? Sempre lembro disso. Se eu estiver na oração de vocês, eu estou muito feliz. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui em torno da sua palavra. Abençoa os irmãos que estão lá do outro lado, que demonstram esse carinho tão maravilhoso para conosco, que a tua palavra, Senhor, possa achar guarida nos corações e que eles possam